Depressão e trabalho. Qual a relação entre essas duas ideias? Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui comigo. Pensar a importância do trabalho e também pensar que o adoecimento psíquico ele está se dando nos ambientes organizacionais é um tema aí muito importante para a psicologia. Para a gente conseguir fazer um link entre essas duas palavras, trabalho e depressão, é importante que a gente também pense separadamente. Então, quando a gente fala de trabalho, nós estamos aí entendendo que é algo que é fundamental, que é estruturante, que faz parte da história da humanidade. O trabalho, ele está na nossa subjetividade, ele está aí na nossa capacidade mesmo de produzir, de partilhar essa produção. Pela via do trabalho, a gente consegue a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. O trabalho ele dá sentido até do ponto de vista de valor, de autoestima. Assim a gente percebe que o trabalho ele tem um lugar central, importante, que precisa realmente estar sendo visto, avaliado e cuidado. Só que a gente precisa também acompanhar aí esse trabalho que vem sofrendo mudanças, né? Se a gente pega aí desde a pré-história, Idade Média e séculos aí que vão marcando diferenças que são importantes no trabalho, nesse fazer, né, que caracteriza o trabalho. Então, o trabalho, né, ele nem sempre cuidou dos direitos humanos, né? Então, se a gente pega aí a história, por um tempo a gente localiza a escravidão como essa exploração gratuita da mão de obra. A Revolução Industrial e mais na frente, no século XX, né, um movimento que a gente vai ter em 68 na França, são dois movimentos que eu destaco, né, a partir da história, que vão dando um caráter mais cuidadoso ao trabalho, do ponto de vista de pensar o trabalhador. Então, a Revolução Industrial, ela rompe, né, ela marca mesmo aí a possibilidade do uso de máquinas em diversas áreas, né? Então isso facilita, isso permitiu com que o homem produzisse mais, com mais conforto, com mais qualidade. A gente vai entender também que na Revolução Industrial o capitalismo, né? Se a gente pega aí o final do século XVIII e século XIX, o capitalismo ele se instaura de uma forma que vai fazer uma distinção que é importante a gente considerar, né? Então, ao mesmo tempo que o homem, na Revolução Industrial ou a partir da Revolução, ele tem acesso, ele consegue aí melhorias do ponto de vista de bens, né? de ser inserido aí enquanto classe, a gente sabe que houve aí uma divisão muito grande entre pessoas ricas, né? Pessoas aí que vão deter de fato o capital, e as pessoas pobres que vão aí ser exploradas, né, que vão ficar nessa condição provavelmente a vida inteira. E a gente pode fazer aí uma associação com os tempos atuais, né? Então nós estamos aí com 2 séculos de distanciamento, né, da Revolução Industrial, mas a gente percebe que ainda é isso que o capitalismo faz, né, do ponto de vista mesmo econômico e social. Quando a gente fala do movimento, né, de maio de 68 na França, esse movimento ele já traz um caráter mais interessante. Ele vai, apesar da gente saber que teve outras reivindicações, mas trazendo para o campo do trabalho, as pessoas elas vão reivindicar direitos. Então esse movimento ele vai marcar mesmo direitos legais que o trabalhador vai conquistar, melhorias do ponto de vista salarial, das próprias condições de trabalho, mas em contrapartida a gente vai perceber também que o homem ele vai ter que produzir mais, com mais qualidade, investir mais tempo no trabalho. Então assim a gente percebe que o trabalho, que é importante, que é fundamental, que é vital, ele vem sofrendo mudanças aí, do ponto de vista social, histórico, do ponto de vista econômico.
E se o trabalho é esse movimento humano tão importante, né, tão estruturante, que garante mesmo muito da nossa subjetividade, o que acontece nesse ambiente que vai ser promovedor do adoecimento psíquico, né? Por que a gente está encontrando, principalmente na modernidade, as pessoas adoecidas e quadros como a depressão, que é foco do nosso, né, da nossa discussão aqui hoje, instalada nas organizações. Portanto, né, no século XX, na segunda metade, a gente vai perceber essa cobrança, essa inserção em tempo e em ter que responder à qualidade que é cada vez mais demandada nas organizações, como esse link para pensar a depressão. A gente sabe aí, pegando a Organização Mundial da Saúde, a partir de 2019, que a depressão é um dos quadros que mais incapacitam e mais incapacitam do ponto de vista de manutenção do trabalho. Então nós estamos aí com um transtorno que vai, se não tratado, afastar pessoas aí, né, do seu labor, da sua produção, desse lugar de onde a gente retira tanta coisa importante para a manutenção da vida. Quando a gente fala da depressão, né, é importante a gente lembrar aqui sinais e sintomas. Então a gente vai ter das alterações do humor até sintomas orgânicos, né, como característicos aí da depressão. Quando a gente fala das alterações de humor, nós estamos dizendo aí da tristeza, daquela tristeza que não passa, né, daquela tristeza que limita esse sujeito, né, para poder pensar, para poder produzir, para poder criar. Essa alteração do humor, ela vai trazer todo um sentimento de não ter importância, de ser um fardo, de ser um peso, tanto pessoal quanto para a família. Então, quando a gente pensa nos pensamentos, ideações suicidas, eles vão vir daí como uma saída, né, para que esse sofrimento cesse e para que essa sensação de peso ela também desapareça. Então é muito comum a gente encontrar aí o suicídio, a tentativa de autoextermínio muito ligado aos quadros depressivos em função desse humor muito alterado. Sintomas de insônia ou às vezes, né, de sono excessivo, dificuldades para se alimentar, então a perda de apetite, questões ligadas mesmo ao motor, né? Então as pessoas elas perdem a energia, né, e vão ficar aí mais apáticas, né, mais sem forças mesmo para conduzir as suas ações, né, as responsabilidades aí inerentes ao trabalho e à vida. Então assim a gente tem um conjunto de sinais e sintomas que são claros, né, para poder fazer um diagnóstico de depressão. Do ponto de vista da prevalência, a gente sabe que no Brasil 15,5% das pessoas elas podem desenvolver um quadro depressivo. É mais prevalente na terceira década de vida, né, e a gente vai encontrar aí uma incidência muito maior, né, quase que o dobro, em mulheres. E aí, em outro momento, a gente faz essa análise, né, mas tem questões aí muito específicas nesse ponto. Então, as mulheres elas são mais impactadas, né, pela depressão do que os homens. Se a gente está então dizendo aí que por volta dos 30 anos, né, essas pessoas elas vão apresentar sintomas depressivos, e claro, a gente precisa considerar que está cada vez mais precoce, a gente já tem depressão na infância, na adolescência, em jovens adultos, mas nesse recorte que a gente está aqui fazendo, é um momento onde as pessoas estão no ápice da sua produção. Então, por volta dos 25, 30 anos, as pessoas elas estão pensando em ascensão, em melhorar do ponto de vista de carreira e, consequentemente, de salário. Então, nesse momento, essas pessoas elas podem estar afastadas aí do seu trabalho, né, e trazendo todo um comprometimento mesmo econômico, pessoal, social, que é importante de ser considerado. Quando a gente fala também, né, da depressão instalada, tem um ponto aí que a gente destaca, que é a medicalização, né? Então, tem se medicalizado muito a tristeza, a dor, né, a angústia, questões de ordem psíquica que a gente sabe que precisam de um outro olhar. Mas a medicação ela tem aí uma dupla função.
né? Ela vai trazer uma legalidade para o quadro depressivo, né? Então, a partir do momento que esse funcionário ele é diagnosticado e um psiquiatra, um neurologista, um clínico geral entra com a medicação, é como se tivesse aí um aval que dissesse da doença, né? Então, esse sujeito ele não está afastado porque ele é preguiçoso, porque ele tem problemas de caráter, porque ele não é responsável, não. Ele está afastado porque ele está depressivo. Mas aí tem um outro ponto também da medicalização, né, que é deixar esse sujeito nesse lugar, meio que estigmatizado, né, preso a um diagnóstico que muitas vezes pode não colaborar com a volta desse sujeito para o ambiente organizacional. Então, para além da medicação, nós sabemos aí que saúde e trabalho nem sempre tem sido considerado importante para as organizações. A gente precisa que esse olhar mude, né? Que as organizações elas entendam que a saúde ela precisa ser cuidada dentro dos ambientes organizacionais. O trabalho ele não causa depressão, mas o trabalho, se não cuidado de vários pontos aí que são inerentes a ele, podem sim contribuir com esses quadros, com o surgimento desses transtornos. Portanto, pequenas ações elas podem fazer a diferença. Nós estamos entendendo aí que as organizações elas precisam pensar no todo, né, no espaço oferecido ao seu trabalhador, nas condições necessárias aí para que o trabalho aconteça de forma saudável, o investimento em horários mesmo para repouso, para relaxamento, empresas investem um pouco do lazer dentro da própria organização. Isso tudo vai ter impacto na saúde mental e pode sim ir prevenindo os agravos aí do sofrimento e do mal-estar. É claro, além, né, da indicação da psicoterapia, né? Nos casos aí de depressão, nós sabemos que é muito importante que essa pessoa ela tenha um lugar aonde endereçar esse sofrimento, aonde pensar, né, sobre a vida e tentar voltar mesmo, né, para esse lugar que a gente sabe que é tão importante aí, chamado de trabalho, né? Espero que você esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica. Se não está, o faça nesse momento. Indique o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Deixe aqui seu like, deixe aqui também seu comentário e acione a sineta para receber a notificação de novos vídeos. Um abraço e até o próximo.